Por que você precisa parar de estudar inglês para conseguir falar inglês? Teacher tá dizendo que eu não preciso mais estudar inglês. Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte: a maioria das pessoas, quando elas vão estudar o inglês, seja porque elas estão numa escola que tem esse método ou com teachers particulares que tem esse método, mas é o método mais comum e mais visto por aí, elas aprendem o inglês da seguinte forma. Quando você quiser fazer uma frase no presente, você vai dizer o sujeito, o verbo no presente, e aí na terceira pessoa do singular você vai acrescentar o S e o objeto. Então as pessoas aprendem assim, elas aprendem a estrutura gramatical, elas aprendem a nomenclatura técnica e não necessariamente as palavras em si. Claro que elas vão aprender as palavras também, mas o foco tá na estrutura e nessa nomenclatura mais técnica. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar o inglês, a gente isso fica no nosso raciocínio. Então, quando a gente vai falar inglês, a gente pensa, eu quero dizer, eu vou ao supermercado todas as terças-feiras. Então, eu tô falando de rotina, então eu tenho que usar o simple present, então eu tenho que falar eu é a primeira pessoa do singular, então eu não preciso acrescentar o S, e aí a gente não se comunica, né? Porque a gente tá só pensando na gramática, como ela funciona e como que eu tenho que organizar as palavras, mas a gente ainda nem chegou em quais são essas palavras que a gente tem que organizar. Então, quando eu digo pra você que você tem que parar de estudar o inglês para conseguir falar o inglês, eu estou falando desse processo mental. E eu tô falando desse tipo de aprendizado. Então, não se você é uma pessoa que trava na hora de falar o inglês, que não consegue falar, não é um benefício para você usar esse método. Pelo contrário, tá? Usar esse método só vai te travar ainda mais. Então, o que é que você pode fazer? Você pode usar o método que eu uso com as minhas alunas, por exemplo, que é o método da equivalência. Então, a gente vai aprender as palavras pelo que elas são, que é pelo significado delas. É claro que nem sempre a gente vai conseguir traduzir literalmente o inglês para o português e o português para o inglês, porque às vezes é impossível, né? E a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, porque isso é impossível. Mas se atendo a questão da equivalência agora, é sempre possível a gente pensar, quando a gente quer dizer alguma coisa em inglês, como que seria isso em português e vice-versa, mesmo que as palavras não sejam a tradução literal. Mas para muitas palavras, para muitas ocasiões, as palavras podem ser sim também uma tradução literal. Independente disso, é possível aprender pelo significado. O que eu quero dizer com isso? Então vamos para a prática. Se eu quero dizer eu vou ao supermercado todas as terças-feiras, eu tenho que saber como eu digo eu vou. Eu vou ao supermercado. I go to the supermarket every Tuesday. I go to the supermarket every Tuesday. Então eu sei que quando eu quero dizer eu vou dizer I go, right? Quando eu quero dizer ela vai, eu vou dizer she goes. E eu não preciso saber que é a terceira pessoa do singular para saber que quando eu quero dizer ela vai, eu tenho que dizer she goes. É só eu lembrar, eu memorizar, eu estudar até lembrar automaticamente que toda vez que eu quiser dizer ela vai, eu vou dizer she goes. Right? Simples assim. Então é isso. Se você quer conseguir falar o inglês, você não pode estar preso nas regras gramaticais, tá? Então uma forma de se desvencilhar disso é pensar na equivalência e usar a equivalência para fazer essa tradução mais rápida, para até ficar automática e você poder falar com mais naturalidade. Alright? I hope you liked it and I'll talk to you soon. Bye!